Sejam bem-vindos ao Dupla Talks. Hoje nós estamos com o Heitor Sanches Júnior. Ele é especialista no mercado imobiliário, desenvolvedor imobiliário e o CEO da Imóveis Prime. Seja bem-vindo, Heitor. Ô, Ramiro, muito obrigado aí pelo convite. Poxa, Obrigado por nos assistirem. a honra é toda nossa. E antes da gente começar, eu quero convidar você que está nos assistindo a curtir esse vídeo se você gostar, compartilhar, comentar e se inscrever no nosso canal. Tá? Heitor, a nossa primeira pergunta, quando a gente fala em mercado imobiliário, você trabalha dentro da parte de desenvolvimento imobiliário, oferecendo oportunidades para os investidores nesse mercado. Explica para a gente como que isso funciona. Perfeito. A parte do desenvolvimento imobiliário, ela se inicia num estudo, digamos assim, vocacional de uma área, de um imóvel, tá certo? Como que a gente pode transformar esta área para que ela tenha a melhor rentabilidade e o melhor produto em cima daquele espaço físico. Isso é um arco do desenvolvimento imobiliário que a gente fala, é como se fosse um sorriso, né? Você tem um arco de todo esse desenvolvimento que vai desde desse estudo, toda a parte legal, o estudo legal, os estudos técnicos de viabilidade arquitetônica, de acordo com lei, tudo isso, até construção e venda e marketing do produto. Entendi. E como que, por exemplo, se eu fosse um investidor imobiliário, tá? Como que eu participaria disso, de alguma maneira? Como que o investidor participa? Qual é a oportunidade que você oferece? Hoje no mercado existem várias oportunidades, né, de áreas e alguns projetos de diversos tamanhos e, logicamente, em diversas localidades também, diversos valores, né, onde o investidor ele tem oportunidade. Existe um portfólio, por exemplo, que a gente oferece de entrada com recurso, com aporte financeiro, investimento em alguns desses negócios. Como ele está entrando na raiz, ele está começando num momento praticamente zero do negócio. E você tem um negócio interessante, porque você tem uma linha do tempo que naturalmente tem uma valorização imobiliária e você tem a agregação de valor em cima desse projeto que ele está sendo desenvolvido. Então, é lógico, no momento zero, por exemplo, você tem uma ideia, depois você tem um terreno, depois você tem todo o estudo jurídico, arquitetônico, legal, tributário, até você está agregando valor a esse negócio, tá certo? Até ele percorrer a data, por exemplo, do lançamento. Então, se você está chegando no momento anterior a esse lançamento, que depois ele vai a público, obviamente você tem um benefício financeiro e uma rentabilidade maior em relação a quem está comprando, por exemplo, no momento do lançamento. Você já carregou e participou deste risco de uma forma anterior. É isso. Entendi. Então, por exemplo, vamos supor, se alguém que está entrando para investir na raiz de um De empreendimento, empreendimento. tá? Se ele fosse comprar no lançamento, ele ia comprar, vamos dizer, um valor 10 ao metro quadrado. Mas, Certo. de repente, entrando no lançamento, ele estaria comprando a 7 ou 8. Mais ou menos isso. Por exemplo, no exemplo é exatamente isso nesse formato que funciona. Porque, óbvio, eu tenho o carregamento, como eu disse, tanto da valorização imobiliária, tá certo? Que isso vai ocorrer, digamos, naturalmente pela própria escassez da matéria-prima, que é o terreno, né? A questão física, como o que nós estamos agregando de valor nessa linha do tempo. Essa agregação, né, de valor na linha do tempo, obviamente está o lucro de todo esse processo também. Quem Entendi. está comprando no lançamento, ele está comprando numa outra etapa, mas muitas vezes ele também está comprando como uma oportunidade. Porque, às vezes, dependendo da região e da localização naquela região, aquele empreendimento ele também pode se tornar único. Que é o que a gente fala, poxa, isso aqui é irreplicável. Eu não tenho mais um terreno para poder fazer um empreendimento similar àquele. Então, até no lançamento, essa pessoa, esse cliente, esse investidor, ele pode estar ganhando. Obviamente, ele vai ganhar muito mais entrando na raiz da incorporação, lógico. Entendi.
E, por exemplo, qual que é o perfil de uma pessoa que entra na raiz da incorporação? É o do mesmo investidor imobiliário que compraria o lançamento e ele descobriu uma nova oportunidade? Tem uma parte de perfil que se encaixa nisso que você tá comentando. A grande diferença é que o investidor imobiliário ele tem que concorrer com os aportes financeiros até a conclusão do produto final. Quando você vai para o lançamento, geralmente você tem um período de obras, vamos supor, de 3 anos, que ele vai pagar de 30% a 50%, mais ou menos, tá? Para o pessoal ter uma ideia, uma noção, que ele vai ter esse desencaixe. E esse saldo, que seria de 70% a 50%, seria na entrega das chaves, ele vai para um financiamento bancário. Vai não, ele pode ir para um financiamento bancário. Então, ele tem num período de obras de 30 a 50 e esse saldo que seria de 70 a 50 para financiar. Quando ele está entrando na raiz da incorporação, ele tem que liquidar 100% da operação durante esse período. Ele não tem um financiamento bancário. Agora, obviamente, ele tem um ganho aí de 25, 30%. Então, é uma questão de fôlego financeiro e ter digamos assim, essa equação muito bem resolvida no fluxo dele. É isso. Entendi. E, Heitor, por exemplo, quando você faz isso, então, é como se você estivesse se tornando sócio de uma incorporadora. Sim, quem estiver investindo, né, nessa modelagem de negócio, é como se ele fosse um sócio realmente da incorporadora. Existe uma modalidade chamada Sociedade em Conta de Participação, onde ele é o sócio participante. A gestão, a operação, 100% é da incorporadora porque ela tem o know-how, né? E sempre é feita uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico, onde existe, digamos, o conceito é como se fosse uma blindagem patrimonial. Se tiver algum problema, não afeta quem está participando, entendeu? Então, Afeta somente o empreendimento em si. o empreendimento em si e, obviamente, o incorporador, que é o responsável por essa gestão. Entendi. E você falou no caso do know-how, tá? Você atua também, você atua de um lado oferecendo oportunidades aos investidores, e como é o seu trabalho com incorporadores, como especialista no mercado? Com outras incorporadoras, nós somos parceiros aí de várias outras incorporadoras. É, Principalmente, digamos, ajudando, porque tem muitas incorporadoras, até de pequeno e médio porte, que às vezes não tem uma continuidade de produtos. E o mercado ele é muito dinâmico. Hoje ele ficou tudo muito específico, principalmente as questões de projeto, legislação. Então você precisa realmente estar acompanhando isso diariamente, essa evolução, as mudanças de mercado, as questões mercadológicas, o comportamento do mercado, comportamento do público que vai adquirir, o comportamento do próprio investidor, né? Então, a gente tem algumas parcerias comerciais com outras incorporadoras e também ajudamos algumas incorporadoras em toda essa gestão. Porque às vezes o tamanho da incorporadora ela não tem aquela estrutura ou não tem a necessidade de ter uma estrutura completa. Às vezes ela prefere terceirizar e a gente acaba fazendo essa gestão do desenvolvimento e a incorporação também para terceiros. Aonde essa gestão ela vai até a estruturação do marketing e vendas. Então a gente entrega o produtinho ali pronto para ser vendido, traz uma outra empresa especializada em vendas e faz a venda, mas a gente monta todo o pacote. Entendi. E, por exemplo, quando você pega alguém que, digamos, é um investidor que quer se tornar incorporador, tá? E aí, como todo ramo de atuação, Sim, ele tem um arco de aprendizado,
certo? Uhum. E, digamos, você atua ajudando esses incorporadores iniciantes ou pequenos, vamos falar assim, em algumas áreas específicas. Quais são as áreas que essa sua atuação se torna mais necessária, que você já imaginou? Digamos, imaginar qual vai ser o imóvel, é na questão de vendas, é na questão de marketing? Ramiro, eu acho que não é especificamente uma área, mas sim todo o arco, porque o início é a identificação, por exemplo, de um terreno. Isso é extremamente importante, a identificação do terreno e o que nós podemos produzir em cima daquele terreno. Balizar as expectativas daquele incorporador, digamos assim, embrionário, que ele tem a ideia de ser um incorporador, mas realmente ele não tem esse know-how. Quais são as expectativas dele de possíveis ganhos e principalmente o potencial dele financeiro para poder fazer o investimento, né? E o prazo, porque a grande máxima da incorporação é quanto eu ponho, quanto eu tiro, em que prazo, Certo. né? A gente conseguindo fechar essa equação da melhor maneira possível, ou seja, investindo menos, tendo o maior retorno no menor espaço de tempo, é o resultado, acho que almejado e procurado por todos. Então, eu acho que o princípio do negócio é a identificação da área e o que nós podemos produzir nela. A partir daí, o tipo de projeto, o tipo de produto, é tudo, todos os manuais jurídicos, o que tem que ser feito para ir para o registro de incorporação, tudo é extremamente importante. Se você falar qual tem o peso, digamos assim, maior ou menor, eu diria que é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Eu diria que o peso, eu acho que eles são todos iguais. O que ocorre são etapas. E cada etapa, os pesos são iguais. E as etapas é uma construção. Uma etapa ela vai dependendo da outra. Então, muitas vezes existem erros conceituais, existem erros de identificação errada de localização para um empreendimento, para o terreno, e obviamente esse empreendimento em cima do terreno. Existe, às vezes, um conceito errado da sistemática de venda, da sistemática de marketing. Com uma certa frequência, você vê empreendimentos, às vezes, prontos, que venderam 20%, por exemplo. Por quê? Então, se você tiver uma análise crítica, conseguir fazer essa análise crítica, esse empreendimento ele foi mal concebido, às vezes numa região que não era tão boa para aquele tipo de produto, não se trabalhou o marketing convenientemente, que o marketing também não vai fazer milagre em cima de um produto sofrível. Então, todas essas etapas são etapas construtivas do desenvolvimento imobiliário, que elas são todas extremamente importantes. Perfeito, Heitor. Você falou uma coisa, por exemplo, que às vezes você vê um empreendimento que está pronto e não vendeu bem, né? Mas, por exemplo, nos últimos anos, talvez nos últimos 4, 5 anos, quem roda por São Paulo, em várias regiões, a gente vê assim uma velocidade de Sim. lançamento muito grande, tá? Essa quantidade de novos imóveis, ela está sendo absorvida, não tá, o que, porque explica para quem está assistindo a gente qual que é a dinâmica do mercado imobiliário, principalmente de São Paulo hoje. Se tudo isso que está sendo lançado está sendo comprado, tá? Se compensa você investir mais, como que funciona isso? A gente não pode colocar que 100% do que está sendo lançado está sendo absorvido. Como eu falei, existem empreendimentos que às vezes estão prontos e venderam lá tipo 20%, mas por essas questões. Se for um negócio bom, com preço adequado, tudo isso muito ajustado, muito balizado, vai vender. Vai Certo. vender. Então o mercado absorve. Porque o que acontece? Esse é um tema, na verdade, que a gente adora, porque é um tema de dias para a gente poder discutir. Mas eu vou tentar sintetizar da melhor maneira possível. O que acontece? A população ela cresce, não para de crescer. São Paulo é uma cidade singularíssima no mundo. No mundo. Não é só no Brasil. Então vem gente do mundo todo aqui para eventos, feiras, congressos, tratamentos médicos, estudo,
porque nós temos escolas e faculdades realmente de ponta, que essa estrutura ela não é atingida no Brasil. Então, o ponto de convergência acaba sendo São Paulo. Estamos falando do mercado de São Paulo. Paulistano. Paulistano. Então, quando eu tenho esse ponto de convergência e o negócio realmente é uma loucura, você vê, aeroporto de Congonhas, todos os centros de convenções aí, de feiras e eventos que existem, as faculdades, os hospitais estão abarrotados. E aonde essa turma se hospeda, quem vem de fora, e o pessoal que mora, que reside aqui em São Paulo, existe muito movimento migratório. Não é geral, mas você tem uns movimentos migratórios de alguns bairros, e você tem também os movimentos que os upgrades e o downgrade, por exemplo, família mora em dois quartos e precisa ir para 3. E a recíproca também é verdadeira. Está em 3, 4, diminuiu a família, porque um filho casou, o apartamento, o imóvel ficou muito grande para a família, para o casal, eles querem praticidade, eles vão para um imóvel um pouquinho menor. Com isso também houve um êxodo para cidades praianas, né, litorâneas e interioranas. Então pipocou-se aí um monte de loteamentos, de empreendimentos, tanto na praia quanto no interior. É isso. Entendi. Você falou desses empreendimentos na praia. Eles têm um perfil, vamos dizer, diferente do que a gente conhecia, vamos dizer, como a residência de veraneio, do que era algum tempo atrás? Eu acho que sim, principalmente depois da pandemia, que as pessoas acabaram foram obrigadas a ficarem reclusas, né? E houve uma certa pulverização, né, para essas localidades aí. Quando a pandemia passou, as pessoas mais ou menos começaram a se ajustar. E toda essa questão de tecnologia, as possibilidades do home office, as questões logísticas, porque às vezes a pessoa demorava 1h30, 2 horas para chegar ao trabalho. Hoje, se existe esse benefício de estar home, a pessoa acabou se tornando muito mais produtiva. Então, houve esta acomodação. Tá? E eu acredito que o mercado ele deva seguir nessa linha. Entendi. Que antes era aquela casa, aquela residência de veraneio, que era só para final de semana ou só para temporada de férias, e agora não, agora ela tá de uma certa forma com um percentual muito maior durante o ano todo. Então a pessoa às vezes consegue passar uma semana inteira direto numa casa fora de São Paulo e depois volta para São Paulo para sua base aqui sua base, digamos, mais fixa, entendeu? Mas eu acho que esse movimento dessa pulverização aí de moradias, ele veio realmente para ficar e vai continuar e a tendência vai ser essa. Entendi. E quando você fala, e isso mudou as características desses imóveis no interior também? Mudaram as características dos imóveis no interior e no litoral e mudaram as características dos imóveis também aqui em São Paulo. Você pode ver que antigamente eram imóveis muito fechados, né? Parede, 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 uma janela, tal. Hoje o conceito é todo aberto. Por quê? Porque a pessoa conseguiu ir para o litoral ou para o interior com, digamos assim, uma qualidade de vida superior à que tinha aqui em São Paulo, principalmente na questão da segurança. Tinha os ambientes abertos. Quando voltou para São Paulo, esses ambientes eram fechados, então a pessoa começou a se sentir enclausurada. Então começou-se a fazer produções de projetos mais amplos, no sentido de não estar com paredes, né, mais abertos, com uma qualidade de vida melhor. Então isso teve um impacto significativo também nos projetos aqui em São Paulo. Entendi. E nesse ponto, como que ficam os imóveis mais antigos? Os imóveis mais antigos, o que acontece? Uma boa parte deles estão sendo retrofitados, ou seja, repaginados, né? O termo que a gente fala aí no mercado é o retrofit, mas ele está sendo repaginado, está sendo readequado para os novos tempos. Isso é um fato, até para poder agregar
maior valor, tanto do imóvel em si quanto na locação, porque Uhum. ninguém quer pegar um imóvel antigo. Eu não queria colocar nenhum tipo de conceito aqui para não ser, digamos, incoerente ou incorreto com ninguém, com nenhum estilo. Mas existem estilos que no passado às vezes eram mais, é, é, digamos, tinham mais uma aderência e hoje não tem mais. Então esses imóveis eles precisam ser realmente reciclados. Senão ele vai acabar ficando num limbo e não tem procura, nem para venda, nem para compra, né? E nem para locação. Pode ter para compra, mas obviamente quem tiver interesse em comprar vai querer comprar num preço muito mais baixo. E quem está vendendo vai falar: não, não quero. Eu acho que não vale, vale muito mais. E até vale. Só que o mercado hoje é a mesma coisa você falar de um automóvel, por exemplo, automático e um mecânico, né? Hoje o conforto maior é o mecânico. O automóvel com ou sem ar-condicionado. Entendi. Mais ou menos uma relação como essa. Certo. E quando a gente pega, por exemplo, essa parte dos imóveis mais antigos, tá? Existem regiões de São Paulo, por exemplo, pega o centro. A gente fala que, por exemplo, tem uma herança arquitetônica belíssima, né? Mas elas se tornaram regiões problemáticas, né? Por essa questão da violência, sabe? E, por exemplo, na sua opinião, qual que seria, por exemplo, a solução para um lugar como o centro? Voltando só um pouquinho na pergunta, na questão anterior, quando eu falei dos imóveis antigos, é lógico, há de se respeitar exatamente essa questão arquitetônica. Existem imóveis tombados maravilhosos, que muitos deles também não estão preservados e Tá. deveriam estar preservados. Qualquer lugar do mundo que você visite hoje, os imóveis antigos, tombados, eles são preservados e têm um valor assim realmente inestimável. O público gosta de ver. E também tem um pessoal que gosta muito do imóvel antigo como moradia. Na questão do centro, existe uma questão de gestão pública, questão social. Esses imóveis ficaram abandonados durante anos a fio, por questões aí até judiciais, né? Você tem uma lentidão, uma morosidade em todos esses processos, e eles foram ocupados. O que eu acho que a gestão pública, ou até junto com a iniciativa privada, poderiam promover algum tipo realmente de moradia. Já está havendo no centro de São Paulo um retrofit de uma boa parte desses empreendimentos, e cada dia que passa, esse valor está sendo aumentado. Porque tem muita gente que gosta de morar no centro, precisa morar no centro, tem tudo próximo, mas é um perfil específico de pessoas. Agora você imagina, o centro que a gente tem, arquitetonicamente falando, é maravilhoso. Quem não gostaria de andar pelo centro, por exemplo, à noite? Você pega lá, por exemplo, a Estação da Luz. Isso é incrível. Aquilo realmente é uma obra de arte. Você tem condições hoje de andar pelo centro? Nem de dia, muito menos à noite. Então aquilo poderia estar muito mais valorizado. Todos os imóveis ali poderiam estar ocupados, mas a gente também entende que essa questão depende da justiça. E a justiça, ela depende da lei. Então, a gente precisaria tentar ajustar toda essa equação, porque um fica dependente do outro. E, na verdade, a cidade e todos os seus cidadãos ficam reféns dessas situações. Entendi. Eu, dando uma olhada no seu blog, tinha um artigo muito interessante que falava que o mercado imobiliário, tá? Ele não era inimigo da conservação do patrimônio histórico. Como muitas vezes as pessoas entendem, falam assim, olha, tem um prédio maravilhoso, só que ele está mal conservado, então vai uma incorporadora, compra, derruba e levanta um prédio novo, tá? Mas você falou que, poxa, isso daí, se a gente for sempre trabalhar com essa lógica, não sobra herança arquitetônica, Sim, certo? sim. Como fazer para você ter um mercado imobiliário dinâmico, você ocupar esses lugares com imóveis que as pessoas desejem comprar, né? Desejem estar lá para trabalhar, para morar e para preservar essa herança arquitetônica ao mesmo tempo. Eu acho que tem que ter um incentivo à preservação do patrimônio, tem que ter um incentivo.
Porque, e obviamente o empreendedor ele tem que estar disposto a investir naquela propriedade que, Uhum. por exemplo, seja tombada. Então, nós estamos falando assim, imagina um terreno de 500 metros quadrados que tem uma casa tombada. Ora, esse empreendedor ele não pode comprar aquele terreno de 500 metros quadrados porque ele não vai poder produzir nada lá. A não ser que pudesse demolir, acaba com a herança arquitetônica, mas ele vai colocar o dinheiro lá, o capital, a troco de quê? Porque isso aqui no Brasil também é um processo muito longevo de reconhecimento cultural da própria população. Agora, digamos que nós tenhamos. Eu não vou entrar muito nas questões técnicas, porque isso é bastante complexo. Vou tentar colocar de uma forma didática. Se você tem um lote lá de 500 metros e um adjacente de 1.000, digamos que nesse 1.000 você possa fazer uma construção. E se ela conseguir se rentabilizar, poderia ter uma proposta de incentivo para ser englobado esse lote de 500 metros, onde tem uma propriedade tombada e agregar. A gente tem vários exemplos aqui em São Paulo, vários exemplos, e que deram muito certo. Você pode citar alguns? Como, por exemplo, eu estou falando, não quero entrar muito nas questões técnicas, porque hoje você tem umas questões de envoltório, né, de uma distância do envoltório daquele patrimônio tombado. Então, estou falando, a área adjacente de 1.000 metros, você vai construir um negócio ao lado de uma propriedade de 500 metros. Ela vai estar dentro do envoltório, então a rigor você não poderia construir. Só estou colocando um exemplo, digamos assim, figurativo, tá? Você pega, por exemplo, Casa das Rosas. Você pega, por exemplo, o Hotel Rosewood agora, novo. Eu acho que São Paulo ganhou um prêmio com isso, entendeu? E a população ganhou um prêmio com isso. Ficou um negócio muito bacana. Casa das Rosas, se não me falha a memória, deve ter uns 30 anos, ali na Paulista. Tem um edifício corporativo atrás, a Casa das Rosas ali é tombada na frente. E tem tantos outros, que é muito bonito. Acho que o próprio prédio do Google na Faria Lima. Que tinha, exato, o prédio do Google ali, a casa do. É uma casa bandeirista. Casa Bandeirista, ali atrás, né, no comecinho da rua Iguatemi, tá preservado, tá tombado. E aquele vão livre ficou uma coisa maravilhosa, mesmo que não tivesse a É casa. uma solução arquitetônica que você tem uma visualização da casa. Então, assim, quem perdeu? Ninguém. Ninguém. Então, houve essa possibilidade. Essa disseminação da propriedade tombada e o que poderia ser feito de forma adjacente, ela tinha que ser muito mais pulverizada. Que eu acho que é muito bacana você preservar essa história e conviver ali o que é moderno, o que é tradicional, o que é histórico. Como você bem colocou, a gente tem um legado histórico aí muito rico. E, por exemplo, você saberia dizer se esses imóveis, tá, que você tem, por exemplo, um prédio moderno, ao lado, vamos dizer, de uma relíquia, de algo preservado, ele se torna mais valorizado por causa disso? Eu acredito que sim, por conta da relíquia, ela ser hoje um centro de atenção, um ponto convergente. Então, quando você. Ele tem que ser melhor explorado. Isso, esses pontos. Mas sempre são referências. Sempre Entendi. são referências. Então, você tem um facilitador de marketing, tá Uhum. certo? Ele fala: olha, o meu prédio é ao lado de um determinado monumento histórico ali. Fica fácil, vai agregando valor àquele prédio, àquela edificação moderna que está muito próxima. Ele dá uma personalidade que não pode ser copiada, porque existe Exato, uma história ali. exato. Então você está pegando uma história e você tem a evolução da história, mantendo, preservando aquele patrimônio. Entendi. E quando você fala em valorização, Heitor, São Paulo se valoriza ou desvaloriza tudo por igual? Ou existem regiões que, por exemplo, por alguma razão, elas vão mais, elas decolam? Eu acho que desvalorizar nada desvaloriza quando você fala do mercado imobiliário. Mais Certo. uma vez, por uma questão física, a escassez da matéria-prima, que é o terreno para se produzir um empreendimento.
Isso Certo. tá claro. Eu sempre digo, quando o Cabral chegou aqui, tinha o país inteiro, tinha a terra toda. Depois foi diminuindo, diminuindo, começou concorrência, hoje o centímetro quadrado é disputado a tapa. Obviamente, algumas regiões, elas tiveram um crescimento e uma pujança maior. Se você pegar, digamos, 100 anos atrás e começar a analisar a evolução do porquê que aconteceu isso, tem os porquês, né? Às vezes a infraestrutura, é, a questão da área verde. Você pega envoltórios aí, por exemplo, em parques, e onde tem uma infraestrutura de serviço, de comércio, de aparelhamento de saúde, aparelhamento de ensino, elas acabaram sendo bem mais valorizadas e a cidade ela acabou crescendo no seu entorno, no seu núcleo, né? São Paulo ela verteu para, digamos, para a região sul. Então você pegar, tinha o centro, vamos até pegar com uma questão centro financeiro, vai? Era o centro financeiro, que era o centro de São Paulo mesmo. Depois ele migrou para onde? Avenida Para a Paulista. Avenida Paulista. Da Avenida Paulista, ele migrou para onde? Ele migrou para Berrini. E hoje, ele está, de uma certa forma, descentralizando um pouco da Berrini, já tem algum tempo, mas para Nações Unidas, para a continuação da Berrini, indo para Santo Amaro. Continua vetor sul. E aí você pega todo esse aparelhamento, as questões aí de mobilidade, elas realmente estão com um foco bastante na região sul. Então, eu diria que entre sul e oeste, até basicamente por conta do Rio Pinheiros, e a Nações Unidas, que é a Marginal Pinheiros, e as paralelas, né? Seria Berrini, Faria Lima. a Faria Lima, depois você tem a Washington Luiz, que está próxima do aeroporto. Sim. Então, você tem ali quadrantes e paralelas que estão todas nesse núcleo. O aeroporto foi um grande facilitador, que ele ficou na região sul. Uhum. Então, isso acabou facilitando bastante. A pessoa tem esse acesso, tem essa mobilidade, desce na região sul. Então, naturalmente, rede hoteleira, a infraestrutura de comércio e serviço, centros de convenção. Enquanto outras zonas têm, às vezes, um ou nenhum, a Zona Sul tem pelo menos meia dúzia. Isso é um fato. Agora, eu digo que a valorização hoje, cada quarteirão, ele tem 16 esquinas. E cada esquina tem um valor. Você pode explicar isso melhor? Se eu tenho um quarteirão, tem 4 lados, Uhum. certo? Sim. Daí eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16 esquinas. Uhum. Sim. Na confluência delas, são 4. Vezes 4, deram os 16. Cada esquina tem um valor. Você pode passar em qualquer bairro de São Paulo. Às vezes uma esquina A tem um valor, na esquina B, que está na frente, tem outro. Como é que pode? Pode. Imagina dentro de um bairro ou dentro de uma região essas divergências que acontecem. Então, é um negócio bastante interessante que exige um estudo extremamente aprimorado do movimento da sociedade e o que a gente pode instalar naquele local para que tenha o melhor ganho e satisfaça os melhores desejos e anseios de quem vai ocupar aquele espaço. Entendi. E, por exemplo, você já teve algum caso de, por exemplo, você ter pego algum terreno que a pessoa falava, não, olha, isso daqui tem um certo valor, mas você fala, não, olha, isso daqui dá para fazer uma coisinha assim e de repente fazer um empreendimento que deu certo? Ramiro, já teve terreno que a gente avaliou que para incorporação ele não serviu. Para incorporação, o proprietário dando o terreno, sinceramente, para incorporação, não serviu. Mas às vezes ele serve para o próprio uso da pessoa ou para locação. Porque é questão de quanto que eu vou vender esse produto
e quanto vai me custar. Então, às vezes eu tenho região que eu não consigo, ou localização, que eu não consigo atingir um preço ideal que me justifique fazer aquele investimento. Então, de repente, eu vou gastar R$ 5.000 o metro quadrado para uma região que. Isso de custo raso, para o desenvolvimento. E eu consigo vender por 6.000. Você tirar todos os custos de venda até eu chegar nesse custo raso, está no prejuízo. Então, existem imóveis que não se prestam à incorporação, pelo menos num determinado momento. Não é que ele não presta para nada, não. Quero deixar bem claro, falei algumas vezes aqui, não se presta às vezes para a incorporação. Mesmo o zoneamento às vezes permitindo. A grande questão é, o que eu estou investindo e o que eu estou tirando não sobra, ou muitas vezes está me dando um resultado, ou vai me dar. Por isso que a gente faz os estudos extremamente aprimorados com muita antecedência e vários estudos, ele vai me dar um resultado deficitário. Então nós não vamos nem entrar naquele negócio. Entendi. E, por exemplo, quando você pega uma coisa que as pessoas falam, é que hoje em dia existe um tamanho mínimo de um terreno, Uhum. tá? Para ele se tornar, como é que eu vou dizer? Para valer a pena. Mas você já teve casos que você fala, não, olha, eu consegui fazer aqui um terreno que, sei lá, não dava para levantar um prédio, mas eu descobri que dava e ele funciona. Essa questão do valer a pena vai muito de acordo com a necessidade e o capital do empreendedor. Uhum. É isso. Então, realmente tem áreas pequenas que o tamanho do incorporador não justifica ele ir para aquela área pequena. Então, eu digo o seguinte: tem mercado para todo mundo, para todo tamanho de investimento. Dá para equacionar. Nós desenvolvemos um produto num terreno que, obviamente, ele tem essa possibilidade de ter essa pujança, né? Que era um ZEU, ele tem a possibilidade de 4 vezes, mais os benefícios da fachada ativa que a legislação nos outorga, um terreno de 325 metros quadrados. Então ficou assim um empreendimento magnífico, uma arquitetura de primeira, realmente ficou um negócio bacana. Ele subiu, valorizou, e era algo que a gente quis realmente fazer, como ali um experimento, e o negócio ele se equacionou financeiramente. Foi resolvido isso. Uhum. Agora, dá trabalho? Muito pequeno? Dá, porque é como uma massinha de modelar, né? Às vezes 1 centímetrozinho a mais ali dá uma diferença na legislação que eu acabo ultrapassando. Então, onde você tem um terreno um pouco maior, você tem um pouco mais de respiro, um pouco mais de liberdade para poder fazer essa produção. Eu acho que a diferença é essa. Mas, basicamente, essa questão de dizer que um terreno muito pequeno não é vantajoso e tal, isso vai muito do tamanho da capacidade financeira do empreendedor. E também você precisa trabalhar, vamos dizer, com um arquiteto, com um engenheiro que saiba utilizar aquilo. Exato, porque você tem que otimizar o espaço, o canteiro de obra ele é obviamente diminuto, então a logística no canteiro de obra ela é um pouco mais, digamos assim, detalhada, né? Você tem algumas outras dificuldades, mas é bacana, é um aprendizado que todo dia a gente vai tendo em várias situações, entendeu? Porque a gente pega na logística, porque, por exemplo, que eu vejo as pessoas falam assim, poxa, tem uma construção, tem um caminhão parado na frente. É. Isso tem impacto no trânsito. Não, aí não pode ter isso. Então, o que acontece? A grande questão para entrar, digamos assim, a turma de obra, talvez precise tirar o caminhão da entrada. Porque ou é um ou é outro. Ele é física, né? Sim. Então, pronto, saiu um, entrou outro. Mas nós vamos tocando. Eu acho que é um negócio para pensar. O modelo ideal sempre é aquele campo de futebol, né? Um terreno quadrilátero e 100 gramas, se possível. Mas isso
Nunca aconteceu, pelo menos conosco. Então a gente sempre tem que pensar muito no que vai fazer, exercitar muito tempo o que a gente poderia produzir de melhor naqueles terrenos ali que são singulares, pelo menos que a gente tem estudado. Heitor, voltando um pouquinho para o mercado de São Paulo, tá? Você falou que, por exemplo, a gente tem um nível de dinamismo muito alto, tá? Como que se chegou nesse nível de dinamismo? Quem que investe em São Paulo? Olha, eu acho que o Brasil inteiro e talvez aí uma boa parte do mundo investe em São Paulo. São Paulo é uma cidade realmente singular. Tem um termo, né, que todo mundo gosta de falar, uma megalópolis, e é mesmo. Então a gente tem tudo para todo tipo de gente. É... Assim, é uma cidade, ela é muito pujante. É uma cidade que ela fica literalmente disponível 24 horas por dia. Estou te colocando de maneira geral. Uhum. Existem exceções? Existem. Existem problemas aí? Existem. Mas nessa questão do dinamismo, mesmo com esses problemas, tudo que tem vários deles que todos nós conhecemos, é, é uma cidade muito dinâmica, muito pujante. Ela está sempre em transformação. Hoje você passa por São Paulo, praticamente por qualquer bairro, eles estão em construção. Você tem pistas sendo ampliadas, você tem linhas de metrô, trem. Agora a despoluição do Rio Pinheiros, ele está se tornando navegável. Isso, imagina só, era um sonho que eu tinha quando eu era criança. E eu falei, nossa, imagina se esse rio um dia se tornar navegável. Qualquer cidade do mundo que tem um rio, o rio é navegável e o rio é valorizado. Então, aqui em São Paulo, durante anos a fio, ele ficou largado, quase que sem um sentido. E eu acho que Ele era uma fonte de problema quando chovia. não teria problema quando chovia. Então, é uma questão de vontade de fazer, que o recurso financeiro sempre teve. Uhum. Então, é mais uma questão da vontade de fazer. Então, paulatinamente, eu acho que de 40 anos para cá, ele veio sendo, esse processo, ele veio evoluindo. Imagina que maravilha, daqui uns anos, ele estar assim navegável e a gente poder usufruir do Rio Pinheiros aí como um transporte, né? Uhum. Eu acho que isso seria maravilhoso. Hoje você pega, por exemplo, a ciclovia, você vai da Zona Sul até a Zona Oeste, e depois você tem digamos assim, as saídas, né? E você ficou um negócio muito bacana, plano, tranquilo, você ainda faz até a possibilidade de fazer um esporte, as pessoas estão interagindo melhor com a cidade. Eu estou pegando alguns exemplos muito pontuais. Imagina se tudo isso pudesse ser multiplicado pela São Paulo inteira. Que maravilha que seria. Isso seria um trabalho de quantos anos? Olha, eu acho que se tiver vontade de fazer, eu acredito que é um trabalho para 10 anos. É menos do que eu imaginei. Se tiver vontade de fazer. Se não, você pode colocar no mínimo, mais uns 35 anos. Mínimo. Se tiver vontade, você vai, faz. O poder público ele tem essa condição. O recurso financeiro certamente ele existe, porque quando a população dá uma apertada, o negócio sai. Entendeu? Então, por que que sai quando aperta? A gente não precisa apertar. Isso aí já deveria estar implantado há anos, com uma qualidade de vida muito melhor. Entendi. E isso impactaria em segurança, em meio ambiente, em tudo. Em tudo, em tudo. Nós estamos indo na base do problema, na raiz do problema. Num exercício de futurologia, vamos pensar assim.
Se eu chegasse no seu escritório hoje e falasse assim, Heitor, quais são as regiões que são boas para eu investir? Se eu colocar dinheiro hoje, eu vou ganhar dinheiro. O que que você me recomendaria? A região que a gente atua é da Zona Sul e a Zona Oeste, como esse eixo. Mas dentro desse eixo também existem bairros específicos e localizações específicas. A gente acredita muito nesse eixo porque é onde o público que a gente atua, que é o alto padrão, existe essa demanda. Então a gente criou esse know-how, verteu, né, os nossos empreendimentos sempre para isso, convergimos, né, os nossos empreendimentos para esse público. Então eu aposto e continuo apostando nessas regiões. Tá? Mas eu também, se fosse fazer uma avaliação, eu acho que as regiões, digamos, um pouco mais distantes desse eixo, elas até poderiam ter uma valorização, um delta aí, maior. A grande questão é que eu não pego preço ainda nessas outras regiões mais distantes, tá? Por conta de perfil de comprador, tudo, eu tenho um balizador. É sempre mercado, né? Quanto que o mercado local ele pode pagar. Ele tem aquela condição ali de pagar. Isso em tudo. Você pegar na praia, a praia é mais barata do que, por exemplo, a capital de São Paulo. O campo é mais barato que a capital de São Paulo. Então, talvez essas outras regiões mais distantes, elas poderiam ter um delta de valorização maior. Mas, em valor nominal, acaba sendo menor por conta do valor que a gente consegue fazer a venda desses imóveis. Mas eu admiro bastante os incorporadores que trabalham nessas regiões mais distantes e com empreendimentos assim, digamos, de auto atacado, porque eles são atacadistas de tijolo, né, de concreto, e tem um caráter social muito grande, que eles estão dando acesso a esses moradores de ter também as suas residências melhores a cada ciclo que está sendo passado. Então, você pegar essas casas, de repente, há 50 anos atrás, eram muito, muito, muito simples. Hoje, elas também já ficaram, já houve uma evolução. Elas já ficaram Mais sofisticadas. dentro daquele padrão mais sofisticadas, entendeu? Então, também, você trabalhar hoje com essas casas em localizações mais distantes e mais simples, para que ele tenha, o empreendedor ele tenha um resultado bacana, ele tem que produzir muito. E produzir muito também não é para qualquer um. Então, fica aqui os meus parabéns. E uma pergunta, você falou que nessas regiões o nível de exigência é alto também, nas regiões que a gente chamadas assim mais nobres, tá? Por exemplo, se a gente que é um pouquinho mais antigo, quando Você, né? Você. Tá certo. Eu Você sou não. mais antigo pela história que eu leio bastante, Tá entendeu? certo. Mas, por exemplo, quando o mercado brasileiro se abriu, tá? E se a gente pegar no início dos anos 90, o Brasil era uma economia completamente fechada, houve uma abertura, houve um choque de consumo. Porque chegou para o consumidor brasileiro uma série de coisas que antes a gente não tinha acesso. Perfeito. O Brasil tinha 4 montadoras de automóvel, Sim, não é? sim. Ou 5, não sei se eram 4 ou 5. Era o que era Ford, Ford, Volkswagen, Volkswagen, Fiat e General General Motors. Motors. Hoje, acho que eu nem sei quantas tem, a gente vê quantas marcas de carro a gente vê circulando em São Paulo. E isso é um exemplo de um monte de coisas que aconteceu. E a gente teve que descobrir, tá, o que era a boa qualidade, né? Isso mudou também no mercado imobiliário, isso mudou também quando a gente pensa em tecnologia, em qualidade de construção, em arquitetura? Mudou bastante. Não só essa questão da abertura, né, do nosso mercado para o mundo, que o Brasil ele acabou sendo inserido no mapa mundi, a bem da verdade é isso, né, no começo de 90 aí, da década de 90, isso houve uma troca, né, e uma possibilidade de conhecimento para nós muito grande. Então a gente conseguiu começar a estabelecer comparativos,
possibilidade de aquisição daquilo que não era produzido aqui. E a indústria brasileira, ela começou também a se adaptar a alguns produtos que existiam lá de fora. Ponto de concorrência, natural. Uhum. Depois, os meios de comunicação e algumas situações aí, algumas fases bem pujantes da economia brasileira, isso acabou facilitando as pessoas a terem mais acesso àquilo que era de vanguarda. Isso impactou, acho que em todos os setores. Em todos os setores. Então, hoje, ainda mais com, como eu falei, tecnologia e tal, hoje você faz uma consulta a qualquer momento sobre um determinado produto ou serviço pela internet. Então, esse meio de comunicação, ele facilitou demasiadamente o conhecimento de novas oportunidades ao público. Óbvio que ele acabou impactando o mercado imobiliário. Hoje você tem os sistemas de automação, por exemplo. Hoje os empreendimentos de alto padrão, todos eles têm esse sistema de automação. E mais um monte de benefícios. E nós estamos falando também de um público que, além disso, fisicamente ele tem a oportunidade de estar em vários locais do mundo vendo o que existe de vanguarda. Está trazendo esse know-how para nós. Ele está nutrindo o arquiteto. O arquiteto, por sua vez, também está buscando essas novidades fora para agregar valor, mais valor a esses produtos, a esses desenvolvimentos imobiliários. O paisagista e tudo que você pode imaginar, setores da economia, existe essa troca e houve essa evolução. Perfeito. Bom, eu quero agradecer a vocês que nos assistiram até agora. Quero agradecer ao Heitor, CEO da Imóveis Prime, por essa entrevista. E quero convidar vocês a curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima. Eu agradeço também a oportunidade de nos terem assistido. Compartilhem e espero ter contribuído aí para resolver alguma dúvida que eventualmente vocês tenham. Muito obrigado.